da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a escritora Elaine Pasquale Cavion, com a obra Amarelo, que tem também ilustrações de Verusca Guerra. Elaine, é uma honra tê-la conosco. Obrigada. Também estou muito feliz de estar aqui, podendo divulgar o meu mais recente livro, agora pela editora Paulus. Que maravilha! E um livro muito interessante e provocativo. Nós estamos aqui nos dirigindo a um público infanto-juvenil, aí na faixa de 8 a 10, 11 anos de idade, mais ou menos. E nós temos uma trama um tanto engenhosa aqui para explicar essa relação das crianças com uma árvore supostamente depressiva, que é um IP, digamos assim. Como é que foi essa constituição toda dessa trama e qual é a tua expectativa junto à gurizada aí que for tomar contato com a obra? Sim. Na verdade, são 3 personagens e um coadjuvante, né? Porque eu digo que o cachorrinho ele adquiriu ares de coadjuvante, claro, até na ilustração. Esse P, não sei se eu diria que ele é depressivo. Eu diria que ele é recluso e um tanto ranzinza, sabe? Claro. Porque ele já viveu dias melhores, ele já teve um grande colorido na sua vida, ele já foi muito mais alegre, mas no momento que a história inicia, ele está num período em que a única companhia que ele quer... ele somente quer conversar com as pedras. Diz que ele adora as pedras porque elas são especialistas em silêncio, né? Então, ele não quer saber de passarinho, ele não quer saber de gente, de bicho, ele não quer nada, né? Então, ele está num período, assim, de reclusão, digamos assim. Claro, quando eu citei o depressivo, seria aquela depressão momentânea. Isso. Porque há todo um jogo metafórico, para que as pessoas entendam. Aquela ideia figurada de uma relação entre as próprias árvores, o ipê com uma aroeira. E digamos assim que a aroeira não corresponde às atenções que o ipê gostaria, digamos assim. Então, em dado momento, ele começa a ficar mais sombrio, mais ranzinza, que aí é esse lado um pouco mais opaco do seu humor, assim, ou ranzinza, ou um pouco depressivo, mas enfim, ele não está satisfeito com essa situação. E aí os dois, o menino Rodriguinho e a Ana Clara, entram no sentido de fazer o contraponto a esse estado de ânimo do ipê, né? Isso. E é interessante colocar que esse ipê, ele está assim há muito tempo. Ao contrário do que acontece na natureza, que as árvores se renovam com as estações do ano, como a gente está agora no outono também, né? Claro. Belíssima Caxias do Sul, né? Que foi a inspiração para esse livro, né? As árvores que no inverno caem as suas folhas e depois vem toda aquela renovação bonita na primavera, folhas novas, flores, né? E esse ipê, ele está há muito tempo desse jeito. Ele optou, por determinado momento da sua vida, que ele não estava mais afim de fazer nem folhas e nem flores novas. E ele está assim há tanto tempo, inclusive, que ele acabou esquecendo que cor eram as suas flores. Né? Tanto que em dado momento as próprias crianças, que eu citei anteriormente, elas divergem se o ipê estaria de fato morto ou não, né? Isso. E aí a própria menina acaba se valendo de alguns recursos, colocar um cachecol, colocar alguns enfeites no ipê, e ele fica incomodado. O menino vai lá, improvisa um balanço para brincar, então digamos que eles vão trazendo a vida de volta, esse ipê, né? É verdade. E eles se aproximam da árvore por motivos diferentes, né? São 2 personagens que no livro eles não se conhecem e eles se aproximam em momentos diferentes da árvore. Então o menino é um menino muito, né, muito ativo, como todo menino, né? Então eu descrevo isso no livro. O Rodriguinho, né, não tem esse diminutivo por acaso, né? A gente sabe às vezes que os meninos que a gente chama pelo diminutivo são aqueles mais agitados, né, e que mais, né, são mais ativos. E esse menino, ele chega na árvore e a intenção dele é brincar, é pendurar um balanço, é colocar uma bandeira de navio pirata. Só que a árvore não gosta nada. A árvore não está muito afim de nenhuma aproximação.
E ela vai fazer alguns movimentos, só que os movimentos são os movimentos dela, de árvore, que ela acha que está transparecendo, mas para a criança ele não percebe. Ele vê que tem alguma coisa diferente dessa árvore, mas ele não chega a se afastar. Aquela ideia de tentar amedrontar, né? Que são os recursos que a própria árvore faz, mas que as crianças entendem só em tom de brincadeira mesmo. Em tom de brincadeira, né? E isso eu vou dizer, porque o IP ele fica, na verdade, desesperado. Ele começa a achar aquilo tudo, né, um terrível, né? Ele não quer mesmo. Mas as crianças não estão muito aí, não, né? Elas continuam vindo. E a Ana Clara, então, ela vem com outra visão. Ela olha para a árvore e ela acha que a árvore está doente. Ela está com frio. Então ela traz meia, luva, cachecol, cobertor para a árvore. E aí sim que o IP fica extremamente irritado com todas aquelas tralhas penduradas, né? Já que ele não está florindo, digamos assim, as próprias crianças se encarregam. Se encarregam de dar um jeito nele, né? As ilustrações dão conta de muito do que tu estás verbalizando. Aqui nós temos, e a nossa produção vai mostrar ao longo do programa, por exemplo, aqui o IP com uma expressão bastante fechada, dura, espantando os passarinhos. Então ele acaba criando uma situação sombria e repele tudo, menos as crianças, que daí tem essa função de fazer o próprio contraponto, né? Temos aqui é uma situação interessante da aroeira, pela qual o IP era encantado, digamos assim, apaixonado. E eu faço uma provocação para o leitor, pro leitor. Essa aroeira não está no livro por acaso, porque eu gosto muito de, quando escrevo um texto, fazer uma pesquisa. Eu me debruço muito sobre os elementos que eu coloco nesse livro, né? E essa aroeira, ela não está por acaso no livro. E pesquisando um pouquinho sobre as plantas, sobre a nossa biodiversidade da Mata Atlântica, enfim, ela não está ali por acaso, não. É uma provocação que eu faço. Eu não vou contar. E o leitor que tira as suas conclusões do porquê essa planta foi a escolhida para estar na história. Bom, fica aí a dica. E aproveitando que tu fazes uma provocação relacionada às escolhas, aqui tu colocas uma aroeira se relacionando com o IP. E há uma brincadeira sobre a própria cor do IP, qual ele seria se voltasse a florir, e as crianças fazem um esforço enorme, no caso o Rodriguinho e a Ana Clara, e dado momento eles até apostam que cor seria. E eles não acertam a cor. Não acertam. E aí fica a cargo do leitor também descobrir que cor esse IP ganha ao florir. Que as ilustrações dão conta de dar uma pista bastante generosa. O próprio título, né? O próprio título, enfim. Então estava bastante legal. Mas na medida em que tu fazes um processo de escolha e de constituição do próprio enredo, com um certo nível de elaboração, como é que tu esperas a comunicação junto ao público-alvo maior? Que embora adultos também se dediquem à leitura da literatura infanto-juvenil, seja para consumo próprio ou sobretudo na relação com as próprias crianças, filhos, enfim, das mais diversas formas, como é que o teu público-alvo maior pode reagir a essas brincadeiras, a essas provocações que tu trazes aqui? Porque para um livro infanto-juvenil nós temos uma quantidade de texto até razoável, né? Sim, mas sabe que assim, é muito interessante o contato com o leitor, porque eu escrevo pensando nessa trama e fazendo essas elaborações, e às vezes eu me surpreendo com o meu público leitor, porque eles enxergam coisas no texto, eles fazem uma leitura, às vezes até muito mais aprofundada do que eu próprio pensei em escrever. Do que a intenção inicial tua. Isso. Às vezes, assim, eu me surpreendo positivamente porque o público leitor vai além. Inclusive, desse mesmo livro, eu já tive alguns retornos
Deus, de pessoas que leram e tiveram uma compreensão, uma interpretação bem interessante que eu não havia pensado no momento da escrita. Eu acho que isso acontece com todo autor. Eu acho que isso acontece com todos, porque quando que é você... a graça, né, do processo. Isso, você coloca o texto no mundo, o texto nem é mais seu, o texto é do leitor, né? Quem vai ler o livro, quem vai adquirir, ele se apropria daquele texto. E conforme a leitura vai penetrando em camadas mais profundas desse texto, mais você se identifica e mais você gosta desse texto. E é o que eu espero que aconteça com o meu leitor. Talvez ele tenha que ler não uma vez só, talvez uma, duas, né? Para conseguir verificar todas essas nuances. Mas assim, quando verifica, elas são muito agradáveis de descobrir. E levando em conta aquela ideia da história compartilhada, vamos supor, uma criança com outras crianças, entre amigos, ou a relação de adultos com as próprias crianças. Talvez ali também, numa leitura compartilhada, um dê pistas para o outro, né? Nesse processo de entendimento, né, da história. Uhum. E a própria cor, o amarelo, o ipê, além da beleza do ipê e da beleza das flores, mas a cor amarelo, ela foi escolhida para estar justamente no título, porque dentro de amarelo a gente tem amar e elo, né? A gente tem amor e tem elos. Então a história toda, ela fala exatamente disso, dos elos de ligação que temos uns com os outros, de nós com a natureza, enfim, tudo que nos une, tudo que faz a vida florir e valer a pena. Então está no título da história, está no amarelo. Que legal. E nós já tratamos disso, mas eu ainda gostaria que tu ampliasses. Há um jogo de feições. Aqui nós temos, a propósito disso, o menino encarando o ipê, mostrando para o ipê que ele não tem medo algum, apesar, digamos assim, daquilo que as pessoas falam grosso modo, a cara feia, né? Ah, sim, tem uma passagem. Pode fazer cara feia, ele vai brincar igual, né? Inclusive, ele olha para a árvore nessa ilustração e ele diz assim, é impressão minha ou essa árvore está fazendo uma careta, uma árvore de poucos amigos, em Coturno, que é o cachorro dele, né? Ele dá uma olhada e ele pensa, né, se ela tá mesmo. E o ipê tá mesmo. Aqui entre a página 16 e 19, esse contraponto fica bem claro. Ó, o menino encarou o ipê. Aqui já... E não adianta, né, dona Árvore, fazer cara feia que a gente volta amanhã, volta amanhã, né? E aqui a menina já faz aquele lado mais meigo, né? Ela encara, mas com um sorriso, tentando fazer aquilo que eu já citei anteriormente, o contraponto, né? E ela olha e ela acha que aquela árvore não tá bem. Ela percebe que tem alguma coisa estranha na visão dela, porque a árvore não se acha, a árvore tá... Para ela não tem problema nenhum, né? Inclusive, ela não gosta de nenhuma das abordagens, a árvore. Agora, essa ilustração que está aqui, um pouco depois da metade do livro, ela é muito impactante, porque aqui as duas crianças daí, digamos assim, rendem o ipê, né? Aquele abraço fraterno, e aqui a ilustradora deixou um leve tom esbranquiçado, quase que dando a ideia do ipê emocionado, com o gesto dos meninos, né? De dar aquele abraço e tal. É uma imagem muito meiga, né? É um abraço de amigo que aí o sujeito, por mais durão que seja, ninguém resiste, né? É verdade, é verdade. É bem essa ideia, né? Por mais durão que ele seja, é tanto o afeto e é tanta vontade, é tanta vida nessas crianças que, inclusive, quando a menina diz assim... não, ele é um ipê, não está morto não, porque o menino diz, não, mas eu nem sei se essa árvore está viva, o que você quer ficar aqui também brincando, porque os dois disputam o espaço, coisa de criança também, né, disputa de espaço. Quem vai ter mais intimidade com o ipê, digamos assim. Isso, e aí a menina diz, não, é um ipê e está bem vivo. Olha, a gente encosta, vamos ver se ele respira, se a gente encostar nele, talvez a gente escute a respiração. Aí o ipê mesmo se espanta.
nossa, será que eu respiro? Aí ele mesmo, esse olhar que a ilustradora bem coloca, que ele fica com esse olhar baixo, introspectivo, é ele mesmo já tentando se escutar, tentando escutar ele mesmo e a sua respiração. Como é que tu observas, enfim, percebe esse intento que foi teu e da ilustradora e que nós acompanhamos, por exemplo, em desenhos animados, filmes, esse recurso de dar a vida de fato para a natureza. Não aquela vida, a árvore é um ser vivo, coisa do gênero, mas quando a natureza acaba ganhando aspectos até humanizados. Como, por exemplo, ela chora, ela pensa. Aqui no livro vocês fazem o IP ter movimentos introspectivos para daí voltar a florir. As crianças, aquela expectativa também de passar para o IP o que estão sentindo. Como é que tu observas esse recurso? Que expectativas tu tens ao se valer também dessa possibilidade de dar quase uma vida humana a uma árvore? Olha, nesse texto, a ilustração pedia essa metamorfose do vegetal porque o IP é um personagem e ele tem os sentimentos humanos. Claro. E o que eu acho interessante é que na literatura para crianças é possível fazer isso. É possível trabalhar com a fantasia, com a poesia, com até esse nonsense. Aquele lúdico ao extremo isso, mesmo. lúdico. Então, por isso que eu gosto de escrever para crianças, porque é possível brincar tanto com a linguagem como com a ilustração, e eu gosto muito disso. Então, esse trazer a surpresa, o surpreendente, né? Ele é um IP, mas não é uma árvore simplesmente está aí. Ela tem toda uma história, ela tem uma emoção, e isso a ilustradora também tem a sua parte na hora de fazer a imagem do livro. Mas uma coisa que eu queria colocar que eu acho bem interessante é o seguinte, que quando se trabalha um livro para crianças, não se espera que a ilustradora ou o ilustrador, ele vá repetir o texto. O livro ele se torna interessante quando o ilustrador cria um novo texto. Tanto que tu abrisses mão de citar algumas palavras que seriam fundamentais para o entendimento da história, delegando a ilustração. Isso. Então a criança vai ter que prestar atenção no traçado para complementar o entendimento da história. Existe um outro texto na imagem. Então, quando a criança ou o adulto lê o livro, ele vai ler texto, vai ler imagem e vai ler a interação entre esses dois elementos e vai formar um novo texto. Claro. Então, assim, a própria diagramação, o próprio elemento gráfico do livro, quando se abre aqui, ele já está aqui em amarelo, tem um relevo na capa, que ele já se torna aqui sensorial. A lente vai ser difícil não vai pegar. Fazer essa discriminação, Isso. mas há o relevo do próprio tronco da árvore. Mas quando abre essa guarda já com essas flores amarelas, já está dizendo, é uma história que tem vibração, é uma história que tem vida. E aí você vem com todo o projeto, né, com... A minha dedicatória é porque eu amo árvores, por isso que eu escrevi esse livro, tenho verdadeira paixão por árvores. E vem toda essa imagem com esse vermelho desse IP furioso aqui espantando passarinhos. Isso já é um texto. Isso já introduz o tom que de vem vermelho dá a conotação da própria raiva, né? Da própria raiva, do IP, enfim, dele. Então, a imagem, ela compõe um novo texto, sim, se inteirando com o que está escrito. E o próprio processo de identificação das árvores, né? Eu, por exemplo, minha mãe é professora de biologia. Então, o cara, quando criança, começa a transitar em parques, praças, tudo é árvore, né? Não interessa, uma árvore pequena, uma árvore grande. Não, para aí, aqui está o IP, aqui está um coqueiro, aqui está... Então, enfim, não é tudo árvore. Cada árvore tem a sua especificidade também, né? Isso é temperamento, né? E umas gostam de alguma coisa, outras de outras, outras de sol, sombra, umidade, enfim. Eu quero te agradecer imensamente. Nós estamos na parte final do programa e eu gostaria que tu, de uma forma ou de outra, tocasse num ponto que não abordamos até aqui e fizesse as tuas considerações, digamos assim, a respeito do livro, um encerramento que tu achasse pertinente. Sim. Bom... Como eu te disse no início, né, eu estou muito feliz porque esse é o meu terceiro livro, né, claro. Pela editora Paulus. Ele está sendo lançado agora, neste ano de 2016,
vem sendo trabalhado já há muito tempo, né? Ele Claro. não nasceu de uma hora para outra, são os 3 anos de trabalho até criar e ser publicado, diagramado, enfim, ilustrado. Lanço ele no Rio de Janeiro, no dia 10 de junho agora. Estarei lançando também nas feiras de livro aqui de Caxias, de Porto Alegre. E gostaria de convidar o público leitor que conhecesse essa obra que foi preparada com tanto carinho, com tanto amor. E eu costumo dizer que eu escrevo para crianças, mas crianças também de todas as idades. Também para a criança interior do adulto. E que o adulto, quando conte uma história para uma criança, ele leia, ele conte, se sentindo parte da história. Sempre que um adulto vá contar ou ler uma história para uma criança, não conte como se fosse algo utilitário, como se estivesse cumprindo uma tarefa, mas se sinta parte daquela história, porque aí o resultado afetivo, a formação daquele pequeno leitor vai ser bem diferente. Então conte a história para a criança e com a criança. Com a criança e com a criança interior, inclusive. Exatamente. Então, Elaine, eu quero te agradecer imensamente, divulgando aqui então a obra Amarelo, que já teve alguns lançamentos locais e terá outros, como a própria Elaine nos destacou aqui. E antes de me despedir da Elaine, nós vamos fazer aqui uma divulgação prévia do Ruas de Caxias do Sul, livro que será lançado em breve. Tem um lançamento marcado para o dia 11 de junho, das 10 às 13 horas, na livraria do Arco da Velha. O livro Ruas de Caxias do Sul, Biografias e Histórias, do Avelino Alves Mendes. O Avelino que estará aqui também no Café com Letras em breve, tratando dessa obra nova aí, em divulgação aqui em Caxias do Sul. Então, a Ruas de Caxias do Sul, Biografias e História. Fica o registro aí, aguardem pelas próximas edições do Café com Letras, que receberá, então, o Avelino Alves Mendes. Então, agora sim, nos despedindo da Elaine Pasquale Cavion. Elaine, foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Então, como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.